eu só preciso saber quando vai começar. Começou a gravar, então, eu vou apresentar aqui pelo Canva, vocês devem estar vendo aí a apresentação, tá? Tem ali, ó, teorias demográficas, tá tudo certo? Deixa eu confirmar, né? Vocês viram a apresentação bonitinho, certinho aí? Ficou grandona na tela, ficou legal? Tá, então eu vou apresentar de novo aqui pra gente, né? Ó, teorias demográficas. Nós começamos a falar de demografia, que é comportamento populacional. Na aula passada falamos de algumas taxas, né? Taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, crescimento vegetativo, crescimento absoluto, densidade demográfica. A gente já passou pela etapa de falar de alguns indicadores. A gente não colocou eles em prática, mas a gente falou de todos os indicadores possíveis, de maneiras de mensurar a população, né? De saber qual é o comportamento dela. E agora a gente está entrando, de fato, na análise. Como é que a gente analisa a população? Como é que a gente analisa de que forma a população de um determinado local está se comportando? Então, a gente vai entrar nessa perspectiva agora, de análise. A gente já tem as ferramentas, vamos analisar agora. Para compor ainda mais essas ferramentas, eu estou trazendo aqui, então, teorias de pessoas que já, obviamente, se debruçaram, né, pensaram nesse comportamento populacional antes da gente. A gente não está pensando nisso agora, né? A gente tem todo um histórico de pensamento científico aí. Então, teorias demográficas é o nome dessa parte da matéria. São 3 teorias principais, não são as únicas, mas eu só trouxe 3 para vocês. Tá? Posso até falar das outras, mas essas 3 são as mais importantes, as mais relevantes. Vai aparecer uma outra, que eu vou falar na próxima aula, tá? Mas essas 3 principais, as 3 iniciais, sem sombra de dúvida, são as mais importantes, as que mais caem, né, em vestibular, as que mais caem em concursos, as que mais caem em provas também. Então, vamos começar a entender então, como é que esse comportamento, né, foi estudado, como é que ele começou. Ué, o que eu fiz? Teoria malthusiana. Primeira teoria que vai aparecer para a gente. Thomas Malthus, que é esse indivíduo que está aí na imagem para vocês, ele era um pastor, salvo engano, um pastor anglicano, e ele é um homem do seu tempo. Quando a gente analisa essas teorias demográficas, a gente pode, às vezes, pensar o seguinte, pô, cara, é meio absurdo o que esse cara pensava, né? Mas, para o momento dele, fazia total sentido. Então, a gente costuma, muitas vezes, olhar principalmente para a teoria malthusiana, que ela é ali do final do século XVIII, e a gente olhar para ela e falar, pô, cara, isso aí é datado, isso aí não quer dizer nada, não sei porque eu estou estudando isso hoje. Mas muito do que o Malthus estudou, ele, com o passar do tempo, foi sendo aprimorado. Então, o Malthus, ele é um primeiro movimento nesse estudo demográfico. Não foi a primeira pessoa a estudar a população, mas ele trouxe uma contribuição muito determinante. A gente não pode negligenciar, não. Qual é a ideia do Malthus? Qual é a visão do Malthus? Vou tentar passar igual vocês falam, né? Então, pega a visão do Malthus aí. O Malthus é um cara, no final do século XVIII, ele é um pastor anglicano, se eu não me engano é anglicano, mas ele é um pastor, sem sombra de dúvidas. E ele viveu ali durante o período da Revolução Industrial. Durante esse período, ele está observando que as cidades estão crescendo, a população nas cidades está aumentando, as famílias estão tendo cada vez mais filhos, essa população humana ela está se reproduzindo com cada vez mais intensidade. Cada vez em ciclos menores eu tenho mais pessoas. Então, o Thomas Malthus está observando essa situação e está falando, olha, essa parada aí vai dar problema, isso aí vai dar caô. Por que vai dar caô? Porque a população está crescendo, mas a nossa produção, a produção alimentar, a geração de resíduos, a produção alimentar, de fato, a agricultura, né, a nossa atividade industrial e produção de alimentos, ela não acompanha esse crescimento populacional. Então, ele vai assimilar esses 2 crescimentos, que são de velocidades diferentes, a conceitos matemáticos. Já devem ter ouvido falar de PA e de PG,
progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão aritmética ela tem um ritmo constante, né? Constante. 2 mais 2, 4. Mais 2, 8. Ou 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Né? Ou seja, é um crescimento que acontece de 2 em 2. Progressão aritmética. Eu estou somando 2 a cada intervalo. Agora, a projeção geométrica ela tem um ritmo mais acelerado. Ó, vou começar com o mesmo número, 2. Só que em vez de eu somar 2, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ou seja, o ritmo de crescimento ele é exponencial. Ele é mais rápido, ele é acelerado. E segundo Malthus, é justamente isso que está acontecendo. A população cresce nesse ritmo acelerado e a produção alimentar ela não acompanha esse ritmo. Então, ela vai crescer mais devagar, é natural. Então, essas duas situações vão fazer com que o Malthus enxergue o seguinte, olha, vai dar problema em algum momento, porque em algum momento a população vai estar num nível que não vai ter recursos para essa população. Então vai ser natural acontecer fome, guerra, miséria, praga, pandemia, isso tudo é natural na perspectiva do Malthus. Isso tudo, inclusive, é importante para o Malthus, porque é justamente essas situações que fazem com que a população humana decresça e aí a gente esteja novamente estabilizado com o crescimento de recursos. Então, para o Malthus, esse crescimento desenfreado que a população humana apresenta, precisa acontecer alguma coisa para que, de tempos em tempos, ela retorne a um patamar compatível. Então, na perspectiva do Malthus, fome, miséria, guerra, tudo isso faz parte desses mecanismos de estabilização, vamos dizer assim, da população. Tá? É óbvio que o Malthus vai olhar para essa situação e vai tentar amenizá-la, vai tentar falar, olha, vamos propor aqui algumas medidas que podem solucionar isso, para que não precise haver guerra, fome, miséria, praga nessa quantidade, nesse ritmo. Vamos fazer, então, com que a população humana se reproduza menos. Então, a ideia toda por trás da análise do Malthus, da reflexão que ele fez, é propor uma solução. E a proposta do Malthus é justamente essa, fazer com que a população se reproduza num ritmo menor. Para isso, ele vai propor algumas medidas que vão, de certa forma, se tornar um tanto quanto impopulares hoje. Né? Primeira medida do Malthus ali é postergar os casamentos. A segunda seria promover uma castidade antes do casamento. E a última seria o planejamento familiar. Vou chamar a atenção de vocês novamente para o fato do Malthus ser um pastor. Então, dentro dessa visão de mundo dele, era natural esse tipo de saída. Primeiro, para a concepção religiosa, ao qual ele estava vinculado, a reprodução se dá a partir do casamento. Então, você precisa casar para ter filhos. Se eu caso mais tarde, logo eu terei menos filhos. Essa é a ideia do Malthus. Então está aí a ideia do postergar casamentos, deixar o casamento para mais tarde. Não adianta só eu deixar o casamento para mais tarde se eu não tiver a castidade antes do casamento. Então a ideia do Malthus é, olha, não tenham relações sexuais, pratiquem a castidade até o momento do casamento. Então ele está pedindo para a população fazer o seguinte, olha, castidade e casem mais tarde. Pronto, está resolvida a situação. Depois de você casar, você tem que pensar aí no planejamento familiar. Não adianta depois de casar você ter 5, 10 filhos. Você só pode ter a quantidade de filhos que você tem condições de cuidar, né, de tratar economicamente. Daí a ideia do planejamento familiar. Então, esse aí é o pacote de medidas do Malthus para resolver esse problema que ele enxergou. A população está crescendo demais, os recursos não crescem com essa velocidade, vai dar problema em algum momento, então a gente precisa frear esse crescimento. Como é que a gente freia esse crescimento? Deixamos os casamentos para mais tarde, castidade para a população e planejamento familiar após o casamento. Tranquilo, né? Você acha que a população comprou essa ideia aí de maneira fácil?
Malthus enxergou o problema, fez a análise, propôs soluções, pronto, está resolvido? Claro que não. Primeiro, a produção alimentar e esse cenário que ele previu aí de crescimento absoluto da população e falta de recursos, ele não se mostrou uma verdade. Então, já houve um problema na análise do Malthus. Ele não conseguiu prever os avanços tecnológicos que viriam a partir do investimento, né, de educação, né, o investimento em desenvolvimento da ciência. Então, a gente passou a produzir alimentos em ritmos cada vez maiores. Tá? Isso foi uma tendência mundial. Também foi uma tendência, uma redução no número, né, de crianças, né, uma reprodução cada vez menor. A população humana está se reproduzindo menos. A gente ainda se reproduz, a gente ainda está crescendo, mas crescemos num ritmo menor. Então, esse fenômeno de crescer menos, continuar crescendo, mas crescer menos, também não foi previsto pelo Malthus. Então, a teoria do Malthus, ela entrou, vamos dizer assim, em descrença. Ele foi desacreditado durante alguns anos, né, alguns bons anos, para retornar após um determinado evento. A gente já vai chegar lá. Só queria chamar a atenção para o seguinte. Quando a gente fala da teoria do Malthus, né, e das propostas, e de tudo isso, a gente olha para o Malthus, como eu falei, né, com um certo, vamos dizer assim, um certo estranhamento. Pô, esse cara aí, só ideia torta. No final das contas, muito do que a gente usa hoje, de teorias demográficas, né, de taxas, de indicadores, nasceu na ideia do Malthus. Então, a gente não pode olhar para ele como se fosse assim, um patinho feio da história. Muito pelo contrário, ele é um precursor desse processo todo. Ele é o início desse processo. Então, a gente tem que dar uma olhada para o Malthus aí com um certo carinho que ele merece, porque ele era um homem do tempo dele, né, do século XVIII. Ele não tinha como prever uma série de situações. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial ali, Segunda Guerra Mundial, você lembra bem, você estudou comigo, ela aconteceu entre 1939 e 1945, e em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, é formada então a ONU, a Organização das Nações Unidas, em substituição de uma instituição que já havia falhado lá entre a Primeira e a Segunda Guerra, que era a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, ela tinha como princípio resolver conflitos na base do diálogo. Ela não conseguiu fazer isso, tanto que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, mas ao final da Segunda Guerra a ONU é formada, a Organização das Nações Unidas, que hoje conta com ampla participação no mundo, aí, quase 99% dos países são filiados à ONU. A partir da formação da ONU, é possível, então, discutir questões de maneira mais global. Os fóruns, os encontros, né, as conferências vão se tornar realmente globais. Mais países vão fazer parte dessas conferências. E aí o que vai começar a acontecer? Vamos começar a discutir, então, problemas numa perspectiva mais ampla, maior. E questões como desenvolvimento e desigualdade vão surgir. Então, após a Segunda Guerra, a gente já essa ideia do Malthus de faltar comida e por isso ter fome e guerra, ela já caiu por terra. Isso não é mais uma realidade. Porém, a gente tem sim questões associadas a desenvolvimento e desigualdade. Certos locais têm uma condição econômica maior, certos locais passam por problemas de desenvolvimento. Como a gente explica isso? Por que em alguns locais existe sucesso econômico, sucesso de desenvolvimento econômico, industrial, educacional, e em outros locais não? Então, a partir da Segunda Guerra, com a formação da ONU, essas questões vão aparecer. E vão aparecer, então, novos pensamentos sobre a questão demográfica. Novos pensamentos sobre a população, sobre o comportamento da população. Porém, dessa vez, a ideia não é pensar de maneira geral. O que está sendo proposto agora é pensar justamente essa situação. Por que a desigualdade acontece? Por que em alguns locais existe desenvolvimento, em outros não? O que a população tem a ver com isso? O que a quantidade de pessoas tem a ver com isso? E aí vão surgir novas ideias. A primeira que eu estou trazendo aqui é a teoria neo-malthusiana. Neo vem de novo,
malthusiana em relação à teoria do Malthus, ou seja, é uma nova teoria malthusiana. Os neomalthusianos vão olhar lá para o trabalho do Malthus, lá no final do século XVIII, e vão falar assim, opa, tem muita coisa aqui que eu posso aproveitar para esse momento atual. Porque, na perspectiva dos neomalthusianos, existe a seguinte problemática. Olha, existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos simplesmente por um único fator. A quantidade de recursos disponíveis nesses países estão sendo divididos por muitas pessoas. Então, Gana é pobre. Por quê? Porque a quantidade de recursos disponível em Gana está sendo distribuída para muitas pessoas. Se existissem menos pessoas em Gana, Gana seria um país com melhores condições econômicas. Então, para os neomalthusianos, a ideia da pobreza, do subdesenvolvimento, dos países periféricos passa por uma questão populacional. Então, esses países pobres, eles são pobres porque tem muita gente. Se tivesse menos pessoas, se a população fosse menor, eu conseguiria dividir, então, as riquezas desse país por menos pessoas. Logo, elas teriam um desenvolvimento econômico melhor. Essa é a linha de pensamento neomalthusiano. Então, eles vão resgatar a ideia do Malthus e vão prever, então, que o controle da população ele é necessário para o desenvolvimento econômico desse país. Então, eles vão propor aqui, como principais medidas, o controle da natalidade e a esterilização da população, sobretudo a população pobre. Ou seja, as pessoas não podem ter filhos se elas não têm condição de tratá-los, de cuidá-los. Se a gente para pensar nessa frase, ela pode até parecer bem razoável. Né? Ó, não vou ter filhos porque eu não tenho condições de cuidá-los. Deveria ser isso que todo pai pensa. Né? Você pode estar pensando dessa forma. Mas quem determina se você tem condições ou não de ter um filho? É você ou é o Estado? É você ou é uma outra pessoa? É você ou uma outra corrente de pensamento? Então, essa ideia, ela é, de certa forma, vamos dizer assim, polêmica, tá? Para dizer o mínimo. Então, alguns países vão chegar até a aplicar a ideia do controle de natalidade. Vão pegar essa teoria e extrapolá-la como uma verdade, trazer isso para a realidade, de fato. Então, por exemplo, na China, funcionou durante muito tempo a lei do filho único. Cada casal podia ter um único filho. É razoável pensar nessa situação, porque a China é um país que tem 1,5 bilhão de habitantes. É o país com o maior número de habitantes do planeta. Uma ideia de controle de natalidade para eles é muito importante, de fato. Mas, em oposição a essa ideia, vai surgir uma outra corrente. Uma outra ideia de pensar, essa ideia do subdesenvolvimento, que vai problematizar. Será que esse subdesenvolvimento é por causa da população? Será que a origem desse problema é essa que os neomalthusianos estão colocando? A imagem que está aqui do lado, ela trabalha, está dizendo o seguinte, olha, você tomaria mais cuidado se fosse você quem ficaria grávido, se você ficasse grávido? Fazer uma pergunta para os homens, né? Tem um homem grávido na imagem. Trabalhando, sobretudo, uma questão da reprodução, né? Então, essa ideia do controle da reprodução, né, do pensar a reprodução humana, ela está passando por todas as correntes. Todas as correntes demográficas vão questionar a maneira como nós nos reproduzimos, né, a quantidade, a velocidade com que isso acontece. Só que os neomalthusianos vão falar, ó, vamos aplicar então o controle da natalidade, e aquelas pessoas que não têm condições de ter filhos, não têm que ter condições de ter filhos mesmo. Só que esse tipo de determinação é absolutamente questionável, tá? No controle de natalidade, no exemplo que eu dei, a China ela já não passa mais por essa regra, tá? Mas durante muitos anos essa lei vigorou. Então o casal só podia ter um filho. Se esse casal quisesse ter um segundo filho, ele deveria então fazer um pedido formal ao governo chinês. Esse tipo de situação gera outras questões culturais, sociais. No caso da China, por exemplo, socialmente, o filho homem ele era o mais aguardado. Então, muitos casais tinham filhos, os filhos eram mulheres, eram meninas, e muitas vezes essas meninas eram abandonadas para que esse casal tenha
a possibilidade de tentar um segundo filho. Então, uma série de situações começou a acontecer devido a esse fato cultural, né? Orfanatos para mulheres, por exemplo, na China, enfim, situações que vão vir a reboque, né, dessa situação toda. Tá? Mas hoje esse controle de natalidade já não funciona mais dessa maneira. Bom, a teoria que vai surgir para combater, vamos dizer assim, ou para questionar a teoria neomalthusiana é a teoria reformista. Vocês também vão ouvir falar dessa teoria aí como teoria marxista. Ela também vai receber esse nome. Segundo essa teoria aí, a ideia do problema é diferente. Para eu resolver o problema do subdesenvolvimento, eu não preciso diretamente atacar a questão populacional. Porque dentro da perspectiva dos reformistas, esses locais, eles apresentam uma grande quantidade de pessoas, a população desses países é muito grande, sobretudo porque existem atrasos em questões sociais. Então, a origem do problema não é a quantidade de habitantes. Eu não preciso resolver primeiro a quantidade de habitantes para ter melhores indicadores econômicos. Eu preciso primeiro resolver problemas estruturais de investimento em saúde, em educação, para que essa população tenha acesso a melhores condições de vida e, por sua vez, se reproduza menos. Então, a origem do problema, a origem do ataque do problema é diferente. Eu preciso resolver pontos diferentes. Enquanto os neomalthusianos estão falando, olha, vamos resolver o problema da população para que esse país se desenvolva, os reformistas estão falando, olha, vamos resolver o problema dos investimentos públicos, a população vai responder a esses investimentos e o desenvolvimento vai acontecer. Esse tipo de teoria, ele contradiz a teoria neomalthusiana, porque, do ponto de vista dos reformistas, a teoria neomalthusiana ela não leva em consideração certos aspectos sociais e culturais. Por exemplo, usando o exemplo que eu dei, né, Gana. Será que Gana tem poucos recursos porque tem muitas pessoas? Ou porque Gana passou por um processo de exploração colonial que retirou muitos recursos de Gana? Se esse processo não tivesse acontecido, será que Gana estaria nessa situação hoje? Então, a teoria reformista ela vem problematizar a questão e trazer aí uma solução mais complexa, de certa forma. Né? Ela não é tão simples, ela é mais complexa, mas ela tende a enxergar a situação de maneira mais ampla, levando em consideração esses aspectos culturais e sociais que a teoria neomalthusiana deixou de lado, né, na análise. Então, a teoria reformista ela vai aplicar aqui como medidas para resolver o problema do subdesenvolvimento, um maior investimento público em educação, uma melhor distribuição de renda. Isso tudo geraria uma menor reprodução da população. E existem dados que comprovam isso. Né? Quanto maior a alfabetização de uma população, quanto maior a educação dada, os anos médios na escola de uma população, menos filhos ela tem. Se você pegar aí os dados estatísticos, os países onde a ciência ou a quantidade de anos em escola é maior, você tem uma quantidade de filhos menor. Então é mais uma prova de que o investimento público nesses setores gera, de fato, resultados na população. Então é por esse caminho que a teoria reformista está trilhando, né? Isso que ela está propondo. Qual das duas é a certa? Qual das duas é a errada? Não existe esse tipo de perspectiva. Existe aquela que é mais aceita, aquela que é menos aceita, e aí depende de país para país. Porque muitas dessas teorias, elas foram aplicadas na prática, como eu falei, né? Muitos desses pensamentos se tornaram leis, se tornaram práticas dos países. Então, alguns países foram por um caminho, outros por outros, mas essas são todas formas de pensar o comportamento populacional. A gente ainda tem na próxima aula, para falar disso, a teoria eco-malthusiana e a perspectiva da transição demográfica, que são dois assuntos que eu vou falar na próxima aula. Beleza? Eu vou fechar o vídeo aqui, vou colocar lá no Google Sala de Aula uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Não deixem de fazer, isso está contando ponto para vocês, pelo menos na minha disciplina, esses exercícios vão funcionar aí como método avaliativo. Então não deixe de fazer essa lista. Ah, não estou conseguindo acompanhar as aulas ao vivo.
assiste o vídeo aqui e faz lá os exercícios. Ah, Daniel, não entreguei a tempo. Não tem problema, me entrega depois. Mas entregue os exercícios feitos. Bom, é muito importante que isso aconteça. Eu estou parando aqui, vou parar a apresentação e vou responder aqui as perguntas que houverem do pessoal que acabou de chegar.